Começa aqui o Pod Mais Empresas, o podcast corporativo que traz gestão, inovação e sustentabilidade. Para falar sobre este último item, nós vamos trazer alguém que trabalha com projeto social já há algum tempo, mais exatamente há 20 anos, e que nos dá o privilégio da sua presença e vai nos contar um pouquinho da história. É Roberta Bigutti, que é a líder do Big Riso, não é isso, Roberta? É muito prazer, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder falar do meu filho mais novo, né? Quer dizer, não é o mais novo, tem um monte de filho, né? Mas o Big Riso vai fazer 20 anos no dia 8 de novembro. Então, é um. Então, estamos em cima do laço e vamos comemorar esses 20 anos, né? A Roberta, ela é advogada, arquiteta, urbanista, pós-graduada em administração e ela vai estudando, estudando, estudando. Quando não está na balada, está na sala de aula, pelo jeito, não é isso? O Big Riso, ele nasce, é um projeto extremamente interessante, que ele nasce inspirado no filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. E ele é um projeto formado por voluntários da construtora M. Bigutti, que patrocina o grupo, transformando-se em pessoas se transformam em palhaços para levar um pouco mais de alegria, especialmente para o setor de oncologia de hospitais, não é isso? A Faculdade de Medicina do ABC já recebeu várias e várias turmas, e eu tenho um número interessantíssimo. Nesses 20 anos, já foram realizadas mais de 2.000 visitas, beneficiando 15.000 pacientes, com um trabalho de 1.500 voluntários. Como é que é gerir essa massa toda de pessoas, de sentimentos, especialmente essa parte aí que a gente não vê, né, mas que a gente sente? Eu acho que o mais difícil é gerir a parte de sentimentos. Porque de pessoas, como você disse, 1.500 pessoas, mas é que passaram pelo grupo esse número, né? Sim, Não é que hoje nós temos ativo. A, durante os 20 a anos, né? média ativa durante esse período, assim, cada vez que tem uma. A média que fica ativa é 50, 60 pessoas. São todas funcionárias da Não, não mais. consultora? Não Hoje não mais. mais. Hoje tem gente, a maioria, inclusive, é de fora da empresa. Esse ano a gente deu uma reativada no pessoal de dentro. Qualquer um pode ser voluntário, né? Pode, qualquer um pode ser voluntário. Ah, mas eu não sei fazer nada. Se você está com vontade, você já tem um amor para dar, já faz a diferença. Então, porque tem muita gente que fala, ah, mas eu sou tímido. Eu tenho voluntários extremamente tímidos e que quando colocam o nariz de palhaço, se Tem transforma. algum treinamento? Tem, a gente faz treinamentos a cada 3 ou 4 meses, dependendo do que precisa. Então, por exemplo, a gente fez um recentemente de origami para as crianças, para os palhaços terem Uhum, alguma coisa uhum. para fazer dentro do hospital. Porque às vezes você vai fazer uma brincadeira e a criança não pode sair da cama. Então, o que que ela vai fazer? Alguma coisa no papel que ele pode fazer. A gente teve treinamento de mágica também, treinamento de fazer bexiga, escultura de balão. Então, tem alguns treinamentos Vocês assim. trabalham com criança só ou também pega adolescente, O adulto? nosso foco é crianças com câncer, mas quando a gente chega no hospital e vem uma enfermeira hoje, né? Eu tô falando hoje, antigamente não era assim que funcionava. Vem uma enfermeira e fala: "Ah, eu tô com alguém, preciso que você vá lá na UTI". Aí a gente vai na UTI, mas o nosso foco é chegar no hospital e ir na ala na oncologia. Se nesse caminho da portaria até lá alguém chamar, alguma enfermagem, alguém Vocês atendem a também. gente atende. Inclusive, quando a gente estava no Hospital do Servidor, a gente atendia queimados também, atendia idosos. Então a gente tem é o que pedir. Estamos no hospital, vamos trabalhar. Hoje em dia fica até mais fácil falar sobre humanização, sobre trabalho social, e acredito até que o famoso Doutores da Alegria também ajudou bastante nesse aspecto, né? Como é que era 20 anos atrás, quando você iniciou o projeto? Como é que era a reação das pessoas, a receptividade do próprio hospital? Péssima. Eu brinco que essa história de palhaço, ela começou, eu tinha 15 anos, quando eu fiz uma festa de criança, de um aniversário, do filho de uma professora. Ela falou se eu conhecia alguém que pudesse ser palhaço, e eu falei para ela assim: "Ah, eu posso ser palhaço da festa do seu filho".
E nós fomos nessa festa, eu e uma amiga, e foi horrível. Não pela professora, claro, ela foi super gentil, atendeu a gente muito bem, mas nós não sabíamos o que fazer, porque eu tinha uma experiência de acampamento de criança. E por que que eu gosto de falar isso? Porque quando nós assistimos o filme Patch Adams, e passei na empresa esse filme, e nós decidimos que íamos fazer um grupo de palhaços, como no filme, quem não assistiu, eu recomendo assistir esse filme. Nós nos preparamos para fazer várias ações dentro do hospital. E quando nós chegamos no hospital, não deu para fazer nada, porque nós tínhamos um conhecimento de acampamento, onde eu brincava de Que era pega uma outra eu coisa. pega-pega, pique-bandeira, essas coisas. E eu cheguei na Fundação de Santo André, que não era um hospital, mas eu tinha um espaço pequeno, onde tinham várias crianças fazendo a quimioterapia. Hoje elas não ficam mais na frente ali, mas antes elas ficavam na frente. Eu não podia sair correndo, ou eu cheguei a fazer brincadeira de corrida de maca com pacientes, nós fizemos isso. Mas a primeira visita, como na primeira festa de palhaço que eu fiz na minha vida, ela foi muito péssima, porque nós não tínhamos nenhuma experiência. Isso, então, você nunca fez um curso de teatro, um curso de palhaço? Eu não sei nem se Não, existe fiz isso. depois. Antes não, antes foi Depois. só a vontade e a maluquice. Assistimos um filme e vamos montar um grupo de palhaço. Mas aí vem alguém e fala, mas Roberta, nós somos uma construtora. Eu falei, tá bom, mas nós somos pessoas. Pessoas que querem fazer diferente. E na época, não se falava em ESG, Bom, ESG não sustentabilidade. existia, Falava-se existia em terceiro vagamente setor. a questão da responsabilidade Que social chamava terceiro começava, né? setor, né? Não chamava responsabilidade social, eles falavam em terceiro setor das empresas. E quando nós criamos o Big Riso, nós ficamos 5 anos sem divulgar, porque eu não queria fazer propaganda da empresa em cima de criança doente. Era um projeto Era um interno mesmo. contrassenso, E né? era uma coisa interna nossa. Eu vi de uma criação dos meus pais que sempre fizeram essa parte social, sempre, sempre. Na minha casa, ela era depósito de produtos para doação, enfim. Então, eu vim dessa criação. Então, quando nós criamos o Big Riso, não queria divulgar. Nós só divulgamos porque nós trabalhávamos num prédio que era em cima da Caixa Econômica Federal. E nós descíamos de palhaço para ir para o hospital. E aí o pessoal da Caixa falou, mas por que que toda segunda-feira vocês saem vestido de palhaço? Até E então, ninguém ninguém sabia. sabia. E aí nós convidamos, eu fui dar uma palestra na Caixa Econômica para explicar o que era, e aí aí foi aí que nós abrimos para fora. O pessoal da Caixa veio trabalhar com a gente também nos hospitais. E depois dali, outros hospitais quiseram. Nós estamos falando em São Bernardo do São Campo, é Bernardo do isso, né? Campo, Só para São Bernardo do situar. Campo. E aí, depois dali, outros hospitais queriam que a gente fosse, e nós não tínhamos pessoas. Então, foi aí que nós divulgamos e foi aí que nós abrimos para terceiros. E já tinha uns de 5 a 6 anos o Big Riso. Já Então, tudo já isso. tinha isso tempo, que foi quando nós divulgamos. Mas, então, no começo, era muito difícil. Nós chegávamos na fundação, Você tinha apoio da construtora, sempre, naturalmente, para fazer sempre. A isso, para construtora. organizar a equipe, para locar uma van, coisas do Na tipo. verdade, não, a visita eram de 2 ou 3 palhaços no máximo, porque nós estamos num ambiente hospitalar, não era uma festa, não era uma bagunça, né? Era reduzido. Era reduzido. Sempre, desde sempre, são 2 ou 3 palhaços por visita. Então, nós nos trocávamos na construtora e de lá, ou o voluntário tinha carro, levava, ou pagava um táxi, alguma coisa assim na época, Enfim. né? Mas nós chegávamos na fundação e para brincar, e vinha uma enfermeira e falava, vocês estão atrapalhando. Hoje, eles chamam a gente para, olha, eu vou dar uma injeção numa criança, vem cá me ajudar para distrair. Mas naquele primeiro Quer dizer, o momento, conceito era outro. mudou muito, né? E nós só conseguimos continuar, primeiro porque eu tô no limite entre a teimosia e a persistência, né? Mas assim, porque nós tivemos o Dr. Jairo Cartoon e a Dona Clotilde Dibi, que são as duas pessoas que nós chamamos os nossos padrinhos, que falaram, não, vocês vão, porque é uma equipe multidisciplinar onde o palhaço está envolvido. Trazer alegria, que o Dr. Jairo sempre falou isso. Então, nós tínhamos uma retaguarda. Nós tínhamos uma retaguarda, apesar de nós não sabemos nada dessa parte de emocional mesmo, né? Porque nós chegávamos do hospital, voltava para trabalhar, porque nós sempre fizemos isso no horário de expediente. E nós voltávamos para trabalhar e às vezes ficava mal, porque a minha mãe fala, né, que a gente tem que fazer rir quando a gente quer chorar. Tô vendo uma criança com câncer, eu quero chorar, não quero rir.
Então a gente às vezes ficava muito mal, tinha psicóloga, nós tínhamos dentro da Bigusse uma psicóloga para tratar esses voluntários, mas sempre todo o apoio nós tivemos. Mas o pessoal saía ao quebrado dessas situações Saía. Pra mesmo. você ter uma ideia, meus filhos, na época, não tinham pediatra, eles tinham um oncologista. Porque eu morria de medo, qualquer. É a inexperiência, né? Nós não temos formação médica. Então, quando hoje a criança começa. Tô com dor na perna, a gente fala, dor do crescimento. Toda criança tem isso. Na época, eu achava que meu filho estava com tumor no osso. Por quê? Porque a gente via aquilo no hospital. Estava com a mente Com a mente focada. impregnada, Então, assim, assim. eu tô com dor no peito. É tumor no mediastino. Eu tô com um gânglio aqui. Meu filho teve um gânglio aqui uma vez que eu vi pelo retrovisor do carro. Ele era pequenininho, na cadeirinha do carro, assim, ele dormiu assim. A hora que eu vi aquele pelo retrovisor, aquele caroço, eu desesperei, desesperei. Eu fui para um hospital, fui para um médico, fui não sei o que lá, porque achei que ele ia morrer. Então, assim, hoje nós não é mais assim, óbvio. Mas no começo não tinha nenhum preparo Você é a diretora de responsabilidade social da também. empresa hoje, entre outras É. coisas. Como é que você vê a questão desse projeto de eminentemente social, né? Que Eu, tipo de retorno que ele traz para a empresa e o que vocês deixam na comunidade como impacto? Olha, para a empresa eu vejo assim, né? Esses dias eu fui dar uma palestra sobre desafios do mercado imobiliário e eu levei o Big Riso para falar. E no encerramento, e as pessoas ouviram porque ficaram encantados com a história, mas aí no encerramento eu fiz assim, eu fiz a pergunta: mas o que desafio que o palhaço de hospital tem a ver com desafios do mercado imobiliário? E todo mundo, tipo assim, achou que eu estava indo lá fazer propaganda, né? E eu falei, tem a ver com pessoas, porque quando a gente tem um desafio de uma burocracia no mercado imobiliário, um embargo de uma obra, um problema, um cliente que não pagou, é um problema que eu vou resolver. E quando a gente está doente, a gente fala assim, "tô cheio de coisa para fazer." E a gente sempre fala, se eu tiver saúde, eu dou um jeito. Todo mundo fala isso, né? Se eu tiver saúde, eu dou um jeito. No caso do Big Riso, a pessoa não tem saúde. Se ela não tem a saúde, como que ela vai resolver o desafio? Então, quando a pessoa vai lá no hospital e vê um problema de verdade que não dá para resolver, não somos nós que vamos resolver. Quando ele volta para o escritório, aquele outro problema, ele não é mais um problema. Ele é uma, uma Aí gestão. ele descobre que não existia problema, né? Isso. Então, Era algo da rotina, do e isso dia a pode ser dia. feito em qualquer, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, tem a ver com pessoas, porque o problema que a gente tem hoje na empresa, na pastelaria, na pizzaria, no açougue, no mercado, na gráfica, no estúdio, são criados por pessoas e são solucionados por pessoas também. Então, se eu mostrar algum problema de verdade, a pessoa vai falar: deixa eu parar de reclamar que tá chovendo, né? Que eu vou pegar lama no show, né, que eu fui. Tá, peguei lama, que legal. Pelo menos eu podia estar no show. A gente começa a ver a vida de outra forma. Então, ao invés da pessoa reclamar que foi num show e choveu e pegou lama, veja de outros olhos. Poxa, eu tive a oportunidade de estar no show. E vamos curtir o show com lama. Pô, era uma opção. Eu sabia que eu ia sair de casa e pegar uma lama, por exemplo. Então, quando eu vou para um hospital, quando eu vou trabalhar de manhã, eu sei que eu vou ter problemas, porque que uma pessoa que não tem problema é chato também, né? Você trabalhar sem problema. Não tem motivação. Fica muito tedioso, né? Você fica acomodado. Então, quando você faz, o que acontece com as grandes empresas? Eu sou líder do mercado. Então, fica esperando. Você continua sentado esperando. Você vai ver E se você. daí, né? Vai continuar assim até quando? Então as pessoas têm que ter a motivação e talvez seja uma forma torta, né, de dar uma motivada, mas é uma motivação. Eu vejo isso. Hoje a tua equipe fixa de quantas Da pessoas? empresa ou do Big Riso? Do Big Riso. Umas 45. Umas 45. E fazem visitas Nós, semanais. semanais, nós Em estamos quais na hospitais? fundação, nós estamos desde sempre, só paramos na pandemia, por motivos óbvios, né? Não deixavam a gente ir. E estamos no Hospital Anchieta, em São Bernardo, hoje. Ah, É também. segunda e quinta que nós No vamos. Anchieta e na Fundação. Isso. Nós deixamos de ir no Mário Covas por conta, depois da pandemia, foram muitas exigências que eles pediram para os voluntários, tipo vacina e etc. E no servidor, eles, por algum problema interno deles, de voluntariado mesmo, que a gente também não foi mais. Então, nós estamos na fundação. Essa equipe é fixa? Tem rotatividade de A pessoas? equipe, Como é assim, que o voluntário ele vai uma vez por mês. Então, por exemplo, se o meu dia é quinta-feira, é a segunda quinta-feira do mês, eu vou na segunda tá? quinta-feira do mês. Mas ela sempre tem uma rotatividade, porque tem gente que quer entrar, eu não posso, se você quiser entrar, por exemplo, você não vai Tá. sozinho no hospital, você precisa ir com alguém experiente. Então, provavelmente no dia que você for, eu vou
dobrar a tem que... minha ida, porque eu vou no meu Tá. dia e vou no seu. Então, ela é fixa mais ou menos. Isso te toma muito tempo? Hoje não mais. Hoje não, mesmo porque eu tenho eu tenho Hum, 2 pessoas que estão fazendo que fazem isso, né. Mas eu não tenho ninguém focado nisso. Porque, hoje é muito tranquilo, eu preciso organizar algumas ações. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a escala, que é o principal. Então eu monto a escala no final do mês inteiro. Tomou aí um dia, meio dia para fazer isso. E eu tenho ações durante o ano. Então, por exemplo, eu tenho o treinamento. Aí nesse treinamento eu preciso organizar. Mas são ações muito. Não é uma coisa que me toma muito tempo, eu tenho que cuidar do site. Tá, eu quero ser voluntário, não sei ser palhaço. Vai cuidar do meu site. Dá para fazer o que quer quiser. dizer, tem Tem para tarefa para tudo. todo mundo, né? Mas não toma tempo, assim, muito. Você chegou a inspirar alguma outra empresa para adotar programa semelhante? Nós conhecemos eu dei uma apresentação uma vez numa palestra do Intec, do mercado imobiliário. E uma empresa de Blumenau, uma empresa familiar também, me perguntou se podia fazer e foi muito legal, porque eles montaram um grupo em Blumenau, fizeram algumas visitas, mas bem avulsas, e quando foi a primeira visita mesmo, real, foi no dia 12 de outubro, acho que de 2022, e era uma quarta-feira, eu falei, eu vou para aí. E aí eu fui e fiz a visita com Você foi até eles. Blumenau, Foi muito legal, foi muito legal. Porque assim, tinha várias coisas que eles estavam fazendo. que é uma cidade encantadora, É eu demais. acho, Não, e eu fui 12 de outubro, naturalmente, ainda fui né? no Oktoberfest, ai que delícia. Nossa, Mas foi bom, porque eles estavam, como nós no começo, fazendo um monte de coisas com muita vontade, mas, por exemplo, eu não posso sentar na cama de um paciente, porque eu tô trazendo sim, sujeira da tem algumas rua. regras, né? Algumas regras que são bobagens, que para nós hoje é automático, mas eles também não sabiam. Então foi bem interessante eu ter Quer ido dizer, você lá. acabou dando treinamento para eles também. Eu fiz um virtual, porque foi bem no meio da pandemia, né? Fiz Uhum. um virtual e depois quando a gente foi presencial foi muito legal. Porque, na verdade, para mim foi muito especial, porque a gente não tinha voltado com o Big Riso aqui depois da pandemia. E lá já tinham liberado. Então eu fui primeiro lá. E agora você marca na agenda. Todo Oktoberfest Já é falei para ela, mas é ainda não deu época de certo. visitar o hospital. Esse ano não deu certo. Tá bem, nós estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos já já com a Roberta Begutti, o Big Riso. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos com Roberta Bigutti trazendo um relato sobre os 20 anos do Big Riso, um projeto social da construtora M. Bigutti, que tem outros projetos sociais, inclusive, não é, Roberta? Mas antes de você falar dos outros projetos, eu queria saber dessa sua visita à Rússia com o Pat Adams. Como é que foi isso? Onde é que você achou esse homem? Como é que vocês combinaram? Quanto tempo vocês ficaram na Rússia? Bom, vamos lá. Tudo faz parte da conspiração do mundo, né? O mundo conspira quando a gente quer fazer. A dona Clotilde Dibe, que eu já falei, né, dela, nossa madrinha, um dia ela me ligou e falou assim: Olha, eu tô sabendo que o Pat Adams vem pro Brasil e ele vai lá no HMU, que é em São Bernardo, que ela também tinha. A dona Clotilde, ela presidia a AVCC, que era a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. E ela presidia, vários hospitais tinham essas voluntárias. E ela falou: Eu tenho voluntária dentro do HMU. Se você quiser, eu consigo te colocar lá dentro no dia da visita. Mas se você vai encontrar com ele, eu não sei. Eu falei: Aí você deixa comigo, né? Opa! Aí você deixa comigo, me coloca no hospital que eu vou. E eu lembro que eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu falei: Se eu não conseguir conversar, eu vou entregar a carta. E eu disse que eu tinha assistido o filme, que eu tinha gostado demais e tinha montado um grupo de palhaços que já tinha, acho que uns 2 anos na época, uns 2 ou 3 anos. Quando eu entrei no HMU, eu cheguei lá e eu dei de cara com ele, porque nós chegamos juntos e eu peguei na hora e eu entreguei a carta para ele. Ele pôs na carta no bolso e nós fizemos a visita, mas lotado de jornalista, lotado de tudo, enfim. Mas eu estava lá do lado dele, já tinha tirado a minha fotinho com ele, feliz da vida, Ok. né? Já tinha ganho o seu Já dia, tinha né? ganho meu ano, né? Porque assim, o cara fizeram um filme do cara e aí eu tinha encontrado o cara lá do projeto que eu tinha feito, para mim tinha ganho, tinha valido a visita toda. Eu saí de lá, feliz da vida, e fui embora. Passou acho que uns 20 dias, um mês, chegou uma carta na minha casa, porque eu tinha colocado o meu endereço. Uhum, uhum.
dizendo dele, de próprio punho, dizendo assim, que muitas pessoas falam que querem fazer, mas poucas realmente fazem. E ele queria me convidar para ir para a Rússia com um grupo de palhaços de 40 pessoas do mundo para fazer esse trabalho em Moscou. Que fantástico. Ah, eu achei que era mentira, né? Eu olhava para ver se tinha câmera, que Ah, era não, peraí, pegadinha, né? pegadinha, né? E aí, isso foi em 2007, 2007. Eu tinha tido meu terceiro filho na época, e eu falei, como é que eu vou largar uma criança de 4 meses, mamando ainda, para ir para a Rússia, Nossa. sozinha, né? E aí eu não consegui E naquela. levar também da vodka para a criança Não, no não caminho dava, não ia né? dar Não certo, dava. E né? era uma coisa muito maluca, assim, né? Aí eu, bom, aí passou, quando chegou na virada do ano, eu mandei uma mensagem e falei, olha, eu recebi o convite, eu queria saber como é que funciona. Ela falou assim, não, as pessoas têm que fazer inscrição, mas você é convidada dele. Você já tá inscrita. Tá na lista Você VIP. tá na lista de vir. Falei, tá bom. Aí, então eu vou. E aí começa, né? Como assim eu vou? Eu tinha 2 filhos, 3 na época, já que o mais outro era pequeno ainda. E tinha uma recomendação: você não pode levar nada, nenhuma roupa que não seja de palhaço na mala. E eu tinha que mandar meu passaporte para tirar o visto. E eu estava sem o passaporte. Eu falava, gente, eu vou ser raptada, né? Sabe que ela tava passando uma novela na época que raptava mulheres para ir pro. Juro por Deus, eu fiquei assim. Falei, vai acontecer alguma Você coisa. encontrada pelada na Sibéria, em meio aos Mais ou lobos. menos isso, né. E aí eu falei: "Mas eu vou, numa oportunidade dessa não eu vou". E aí eu mandei meu passaporte, fui lá no consulado da Rússia, tirei meu visto, peguei, fiz a minha mala de Foi palhaço. fácil, tranquilo. Foi tranquilo. E eu fui sozinha pra Rússia, só que eu tinha, assim, uma decisão, ou eu ia direto pra Moscou, eu chegava de madrugada lá, ou eu ia pra Washington e depois eu ia pra Rússia. Você já conhecia a Rússia? Não, Não. não, Primeira vez. primeira vez. E aí eu falei: "Ah, não vou chegar sozinha". E eu sabia que em Washington tinha uma galera dos Estados Unidos que ia para a Rússia, então organizei para chegar no mesmo dia. E aí eu cheguei em Washington, e eu fui vestida com uma calça colorida, uma blusa amarela e levei umas coisas na mala de mão, assim, para poder me trocar, porque eu falei: "Não vou vestida de palhaço sozinha de São Paulo para Washington, né. Vamos combinar que a pessoa tem problema, mas calma, né". Quando eu cheguei ali no aeroporto, o Pet, ele gritou do outro lado. Eu vejo um homem daqueles gigante, com cabelo azul até a cintura, com uma galinha na mão, Meu de Deus, plástico, e um peixe na cabeça, que gritando: "Roberta figura! from Brazil!" E eu falava: "Jesus amado, o homem sabe meu nome". E aí, Isso não está isso não acontecendo. está acontecendo. Aí cheguei lá, mas foi muito legal, foi muito incrível. Aí nós embarcamos todos vestidos. Aí Que eu fui no banheiro, legal. me troquei, coloquei uma maquiagem, tudo, e nós chegamos todos na Rússia. E aí, nós estamos falando de palhaço, mas você chega na imigração, nós temos uma pessoa vestida de palhaço com um cara da imigração, né? E aí, tipo, Famoso cara crachá, cara né? crachá. Opa, E aí eu falei, agora lascou, eu vou presa, né? Mas aí tava todo mundo, já é uma coisa que eles fazem todo ano, entramos. E foi uma coisa muito incrível, porque as pessoas que estavam lá, os russos que estavam esperando a gente, parecia que nós já nos conhecíamos há 1000 anos. Era uma foram coisa assim. mega Não, e receptivos. uma coisa muito impressionante, assim, não foi uma coisa artificial, não foi, nós ficamos 15 dias, Quantos dias? 15 15. dias, visitamos acho que 28 hospitais, 2 por dia, nós fazíamos de manhã e à tarde. E aí, como é que vocês faziam as brincadeiras? Então, vamos lá, volta um pouquinho. Vou para a Rússia, vamos para a Rússia. Quem vai cuidar das crianças? Quem vai fazer não sei o quê? Que horas que eu vou fazer isso? Da meia-noite à 1h30, por 40 dias, eu estudei russo pela internet, sozinha. Eu estudava, chamava Mango Languages, que traduzia do russo para o inglês. Meu inglês era horroroso, imagina como é que eu aprendi russo. E o russo pior ainda. E Mas o aí, russo, o que que eu fiz? Primeiro eu aprendi as letras, porque a letra é toda torta, né? o cirílico, é. É, e aí eu escrevia conforme eu falava, não como eu lia. Então eu sabia falar o básico, porque eu falava, como é que eu vou Você fazer conseguiu aprender? humanização? Não, eu aprendi o suficiente. Como é que eu Sim, vou fazer basicão. humanização sem falar o idioma? Então eu aprendi a falar, tipo, olha, eu sou do Brasil, não falo russo, falo português, que cor, que dia lindo, que cor é essa? Muito prazer, o Quero um básico. café. O básico. Quando que eu vou E embora? foi incrível, porque assim, como que foi, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente chegava no hospital, qual era a minha Não tinha brincadeira? nenhum intérprete? Não. Qual era a minha brincadeira? Ensinar português para as crianças russas. E eles faziam o inverso. Então eu sabia, eu já tinha bolado isso. Eu falava, ai, como é que fala janela? Eu apontava, né? Tipo assim, eu sabia como falava janela. Eu falava, Aham. como é que chama janela? Aí ele falava, eu falava, em português, chama janela. Aí ficava assim, fazia essas brincadeiras. Vocês foram também com crianças
Não, Em aí entra oncologia ou tudo. não? Não, aí entra tudo. E, por exemplo, a gente entrava, era um arrastão no hospital, né? Porque nós Tá, entrávamos em 38 pessoas, em 40 pessoas, 38. tá. Mas aí dividia nos quartos na hora que entrava, mas era uma bagunça, né? Então você via, eu entrava no hospital, tudo cinza, tudo silencioso. Quando a gente saía, aquelas bexigas voando para tudo, era muito, foi impressionante. Assim, o que eu vivi ali foi uma coisa que não consigo explicar. Eu lembro que meu pai me ligou e falou assim: você já conheceu o Kremlin? Eu falei, pai, o Kremlin eu vou ver na internet. O que eu tô vivendo aqui, Não tem dinheiro que não tem pague, dinheiro né? que pague, não tem dinheiro que pague. Então, eu lembro de uma situação que eu entrei num quarto e a criança falou para mim assim: não, 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 aqui não. E é uma regra que a gente tem até hoje, né? Se a criança não quer, a gente não invade o quarto, óbvio. Tá. Mas eu dei uma insistida, pus a cara assim, dei uma insistida, brinquei um pouquinho. Aí passou aquele arrastão no corredor, né? E eu falei, deixa eu me esconder aqui, porque eu quero me esconder deles. E a criança falou, tá bom. E aí eu fiquei brincando com essa criança, tudo. Aí na hora que de ir embora, eu chamei, fui embora pro outro lado. Quando eu voltei, a criança foi atrás de mim. Tinha feito um colar pra me dar de miçanguinha, pra eu nunca mais esquecer daquele dia que eu fiz animal. Eu Nossa, tenho esse colar até hoje, anda comigo na minha que necessaire, pra onde fantástico. faz? Onde foi? Já tem 15 anos essa visita, Virou 14 um anos. amuleto, né? Virou. E assim, umas coisas. Conheci gente do mundo inteiro, né, que estavam fazendo isso. O Pat Adams é Eram uma, pacientes terminais? Não, ou doentes comuns? é um hospital. Um Tinha de hospital tudo, geral. tinha de Aham, tudo. tá. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que muita criança que nasce com algum defeito, alguma coisa, eles são abandonadas. Parece que é algum problema. Eu nunca pesquisei isso porque nem quis. Mas parece que é alguma coisa que meio que de rejeição. Não, não tá bom, você não tá perfeita, então fica lá. Fica Então aí. tinha crianças que estavam 7, 8 anos internada. É. Assim, era uma coisa bem diferente. Você percebe que são bem cuidadas, mas assim, hospitais terríveis, terríveis, terríveis. Assim, se a gente fala que o hospital aqui é ruim, A infra lá era pior? terrível, hospital terrível. Tinha coisas muito boas, mas a gente teve um dia que a gente foi pintar a parede do hospital. Tava lá, alguns palhaços foram para os quartos e outros, olha, vamos ajudar eles a pintar aqui, fazer uma pintura mais moderna, mais colorida no hospital. Porque assim, terrível, realmente terrível. Mas o Pat Adams é uma pessoa, a humanização em pessoa, né? Ele não queria de forma alguma que a gente tirasse foto com ele, porque ele sempre falou: eu não sou uma marca. Eu sou um palhaço, um voluntário igual vocês. Eu não sou uma marca. Então, assim, eu tirei pouquíssimas fotos com ele, tirei umas que eu caí no colo dele no ônibus, o ônibus, eu tava em pé, o ônibus brecou, eu caí em cima e falei, agora você vai tirar uma foto comigo, né? Mas, assim, ele é muito. Ele não gosta de ser uma marca. Isso é muito impressionante. Mas a visita trouxe muita. Tem humildade necessária para. Sim, trouxe muita experiência de lá. Isso foi único, né? E aí, depois que nós E o voltamos, retorno dessas pessoas que receberam as visitas? Você tiveram esse feedback depois? eles recebem todo ano, né? Essa visita acontece todo ano em Tá, novembro. Agora, dia 8 de novembro. Por coincidência, a visita sempre é no dia 8 de novembro, que por coincidência é o nosso dia de aniversário do Big Riso. que Isso foi muita legal, coincidência que mesmo. legal. Então, eles recebem isso todo ano, eles já ficam esperando acontecer essa visita, as enfermeiras, tudo. E quando nós voltamos para cá, acho que um ano depois, uns 6 meses depois, não lembro, ele voltou para o Brasil para dar uma palestra. E ali no Clube Holmes, ali na Paulista. E eu estava lá, fui assistir, tô sentada assistindo, daqui a pouco ele fez assim: Roberta Bigucci está aqui? Aí eu falei assim: não tá falando, não é possível. Tinha umas 500 pessoas assistindo, falei: não é possível. Aí ele perguntou de novo, eu peguei e fiz assim, tava lá no fundo, eu levantei a mão, o cara virou a galera inteira pra trás, assim, falou assim: vem falar comigo depois. Aí nós saímos dali, quando Eita, acabou, né? Aí nós saímos de lá, nós fomos num karaokê, aí chamei meus filhos, tudo, falei: vamos, pô, vamos lá. E fui que eu, o Pet legal. Árvore e meus filhos no karaokê, foi muito legal Que aqui. coisa bacana. Mas foi uma viagem inesquecível que eu acho que mudou meu conceito de ver problemas também, saúde, de tudo, a forma de você cuidar de pessoas. É muito E isso você incorporou para a vida. Então, pelo jeito que para você a está vida, para falando, a vida, para a vida. Eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou mesmo. Então, eu sempre vejo o copo meio cheio. É o que eu falei para você, né, agora há pouco. Se tá com problema é porque não acabou. Vamos fazer, vamos resolver. uhum. Então eu acho que sempre isso foi. Eu já era assim, e depois que eu vivi isso, aprender com os grandes, né? Eu acho que fez uma grande diferença. Legal. Para a gente ir um pouco mais à frente, me fale dos outros projetos sociais. O Big Riso
É o projeto de 20 anos agora, mas você capitaneia outros projetos sociais. Como eu disse, eu vim de uma família que sempre se preocupou muito com fazer o bem, vamos assim dizer. E nós, em 2005, o Big Riso é de 2004. Em 2005, nós criamos o Big Vida, que ele é um projeto que eu cuido da parte ambiental. Então, todo mundo fala, as construtoras acabam com as florestas, as construtoras acabam com o trânsito em São Paulo, porque construiu prédio, enfim. Mas, na realidade, eu cuido muito do pouco. Eu falo assim, se cada um de nós fizer um pouquinho, se eu te convencer, por exemplo, a ser palhaço de hospital, você é mais um que vai convencer outro, que vai convencer outro, que vai convencer outro. Então, a mesma coisa na sustentabilidade. Uma vez, meu namorado perguntou para mim assim, você quer mudar o mundo? Eu quero. Eu quero, mas eu quero mesmo, não é uma demagogia, eu quero mesmo, porque a gente pode fazer. Se eu falar que, mas não é para mim, tá bom, eu vou sentar e vou assistir o mundo acabar. Mas se eu fizer alguma coisa, que nem a Malala, né? Claro, não estou me comparando com ela, mas ela é uma pessoa que ela podia ter simplesmente tomado um tiro e ficado em casa e parado de estudar. E não, ela falou numa palestra que eu assisti dela, que ela fala muito assim, né? Ele quis parar uma pessoa e hoje ele tem 18 milhões de meninas querendo estudar, não sei o número, não lembro mais o número que ela falou, mas era uma coisa absurda, Que acabou despertando, que né? despertou. Então, assim, será que eu consigo despertar um pouquinho de cada um? Se eu já conseguir convencer dentro da minha empresa, meus colaboradores, eu estou feliz, porque eles vão levar para casa, que vai aumentar. Então, nós temos essa parte ambiental, que é do Vida, que nós cuidamos da coleta seletiva. Eu cuido, por exemplo, eu não lavo o pincel da obra em qualquer lugar, eu lavo num lugar específico para não cair no lençol freático. São pequenas ações. Eu meço a fumaça de caminhão para ver se ele não está poluindo. Quando ele sai da minha obra, se ele não está poluindo o ambiente. Eu limpo a calçada sempre que entra um caminhão. São pequenas ações que fazem a diferença. Então, essa é a nossa parte ambiental que nós temos desde 2005. E os colaboradores já estão dentro disso, né? Outro dia perguntaram assim, na semana, faz umas 3 semanas, eu fui falar sobre ESG na empresa, e aí eu perguntei, a gente tem ESG aqui dentro? Todo mundo falou, não. Eu falei, oi? Oi, gente. Aí eles, não. Aí eu falei, então deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí eu falei, lembrei, né, dos Bigs. Mas isso é ESG? Mas a gente faz isso faz tanto tempo, o ESG acabou de sair. Então já está tão incorporado que nem mais dá conta de que isso faz parte do que está se falando agora. Então, nós somos pioneiros em várias coisas nesse sentido. Nós temos o nosso Big Vizinhança, que eu cuido do meu vizinho, porque ninguém quer ter uma obra do lado. Ninguém quer. O meu vizinho, eu já escutei os vizinhos falarem: que pena que a obra já acabou. Por quê? Porque quando eu vou começar uma obra, eu me preocupo muito com o. Eu vou chegar lá, eu comprei um terreno. Ele tem que saber, o vizinho tem que saber que eu vou fazer uma obra ali. Se der problema de barulho, para quem ele vai ter que ligar. Se der algum. Quem é o nome do engenheiro, quem é o mestre, quem vai ser os amigos dele na hora de um problema. Então, nós fazemos nessas ações, eu chamo os vizinhos para fazer uma oficina de horta, por exemplo, com material reciclado, que eu já estou juntando outro Big, né, que é o Big Vida, com esse aí. E aí todo mundo se conhece e a gente cria esse relacionamento entre vizinhos. Mas isso tem a ver o quê com a empresa? Tem a ver que eu, eu diminuo o impacto, né, de um vizinho, por exemplo, reclamando, ou ele não saber para quem ele vai ligar, porque óbvio que vai acontecer problema. Óbvio que vai acontecer. Tem uma obra que é feita artesanalmente, né? A maioria das vezes ela não é pré-moldada, ela é manual. Então ele tem que saber para quem ele vai ligar. Ele vai ligar no celular de alguém que está ali na. Que vai lá resolver, né? Não é um 0800 que ele vai ficar horas esperando, ele vai resolver. Nós temos o que eu acho bem legal também, o Big Conhecimento, que é onde eu levo para dentro das nossas obras ou escritório o pessoal de escola. Então, eu aprendo cálculo de engenharia na faculdade, mas para que eu uso isso na obra? Aí eu levo esse cara lá na obra para ele ver. E mais recentemente a gente começou a fazer com educação infantil. Por quê? Porque as crianças, elas nascem, elas assistiram aquele filme, por exemplo, da Disney, que é o Sem Floresta. O que acontece no filme da Disney? As construtoras estão indo lá para acabar com a floresta e os bichinhos não têm para onde ir. Essa é a criação que nós temos. O filme é super legal, adoro Disney, mas Uhum. acabou o mercado imobiliário, que é o comedor de criancinha, vamos assim dizer, né? Então, quando eu vou numa escola ensinar uma criança para que existe o mercado imobiliário, ele cresce diferente. E esse feedback é o mais legal de todos, porque os pais ligam na escola e falam assim: Nossa, meu filho aprendeu hoje isso, que legal.
Então, assim, eu estou resolvendo isso para agora? Você vai Não, desenvolvendo consciências, lá para frente, plantando, né, lá para para o frente. futuro. É. E a gente tem também o Big Ideias, que é onde o pessoal pode dar ideias a mais maluca que você quiser, pode dar nessa reunião de Big Ideias que nós fazemos e nós Uma temos reunião aberta seria reunião para todos aberta os para todos os colaboradores. colaboradores, que acontece cada 3 meses, para ele ir lá e falar o que ele quiser, mas de ideia. Não adianta falar assim, eu quero que troque a papeleira do banheiro. Não é isso. É ideias que Dentro da vão inovação, né? dentro da Você, inovação. digamos que vocês incentivam a inovação também. E aí nós temos, no meio da pandemia, nós criamos uma usina de energia fotovoltaica, que veio de um Big Ideias. Esse foi criado pelo meu irmão, né, o Júnior, né, o Big 10. Depois, como eu que cuido dos Big, já veio incorporado para mim. Ganhei de presente mais um. Mas saiu de um Big 10. Então, assim, o que que eu falo, né? As empresas às vezes perguntam para mim: o que que eu posso fazer? Não tem nenhuma ideia? Pergunta para um colaborador seu. Alguém faz alguma coisa. Alguém faz alguma Sempre coisa. surge uma, né? Sempre surge uma. Então, qualquer coisa, gente, mas o que que palhaço de hospital tem a ver com o mercado imobiliário? Não tem nada a ver. Mas o que que levar E a aí o teu desafio é criar esse link, né? criar o link, porque Como é que as pessoas vão entender? E aí, quando elas entendem, aí já mas eu vou te ser fica sincera com tranquilo, uma né? coisa, eu só criei esse link faz uns 2 meses, porque eu fui convidada para dar uma palestra em Salvador, para falar sobre os desafios, e ele falou para mim assim: "Eu queria que você falasse dessa parte da mais social da MB Gussi". Eu falei: "Mas", e aí eu fiquei pensando, e aí eu mesma falei: "Nossa, tudo isso tem a ver com pessoas". Então, quando nós criamos todos esses bigs, eles foram sendo criados, porque nós somos muito, vamos, põe a mão na massa, vamos fazer e faz acontecer, e o negócio acontece. Mas eu eh, consegui ver de outra forma depois desse evento de Salvador. Porque foi uma coisa que a gente sempre fez, a gente sempre cuidou de pessoas, sempre teve esse objetivo, mas dá para você fazer em qualquer empresa. Agora, você como empresária e como, digamos assim, um ativista social, que a gente pode perceber também. O que que você acha que as empresas poderiam fazer? Toda empresa tem condição de criar um projeto social ou de colaborar com um que já exista? Toda empresa. E assim, eu acho que quando você não tem noção do que fazer, entra em algum que já está pronto. Então, por exemplo, tem um Se ampli... associa Por ao exemplo, que já está eu andando, sou né? diretora do Secov, que é o Sindicato da Habitação, e eles têm um projeto social lá que chama Ampliar. O Ampliar, ele é um projeto que funciona, já está pronto, mas eles precisam de dinheiro. Não é o caso do Big Riso. O Big Riso não precisa de dinheiro. Nós precisamos de pessoas no Big Riso. Então, não sei nada para fazer, então vai lá, paga, ajuda a ampliar. Se você não quer ajudar a ampliar, ajuda alguma outra entidade. Mas o ideal é que a pessoa não, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Dar o dinheiro é legal, é importante. As empresas, as ONGs precisam disso, mas quando você se envolve além do dinheiro, a diferença acontece aí. E aí que está a Aí a mágica diferença, né? acontece, é o sair da caixinha. Você se envolve, você, poxa, porque é fácil assim, Podemos dizer que é isso que efetivamente agrega um valor à empresa. sem dúvida, porque assim, eu acho que todo mundo ajuda alguma entidade. Sei lá, eu dou lá um dinheiro para uma entidade de Osasco. Eu nunca fui nessa entidade. Eu não sei o que eles fazem nessa entidade. Qual o meu envolvimento lá? E é real isso. Eu dou um dinheiro todo mês para eles. E eu tenho certeza que quando eu for lá, eu não vou querer só dar aquele dinheirinho. E é pouca coisa, mas assim, eu vou querer ir lá, vou querer levar o Big Riso lá para conhecer, porque é uma entidade de crianças também, para ir lá. Então, assim, quando a gente passa do dinheiro, é muito E aí é diferente. que vem a diferença, né? Então eu acho que toda Vocês empresa têm poderia. convênio com ONGs Não, ou não, a nossa verba, prefeituras, não, é nada, tudo nada? nosso, tudo nosso. Mas assim, quanto custa um Big Riso? Essa é a pergunta. Quanto custa? Eu vou te dizer, custa 5 fantasias, que custa R$ 60 cada fantasia, por ano, porque a fantasia estraga, e o Uber que vai te levar no hospital. Quer dizer, o valor monetário mesmo é insignificante. Agora custa o tempo das pessoas, isso custa. Isso tem a E aí é que disponibilidade. está o valor. A disponibilidade da empresa em liberar o colaborador para ir lá no hospital no horário de trabalho. Isso custa, isso é Você me falou que no início as pessoas chegavam no hospital, viam aquelas crianças em estado difícil de saúde e voltavam derrubadas. Hoje,
O teu colaborador já está mais estruturado emocionalmente para enfrentar essas situações? A gente criou algumas regras. Na época, a gente ia toda semana, então eu criava vínculo com o paciente. E na época também morria muita criança. O tratamento do câncer era muito menos eficaz do que é hoje. Então eu ia toda semana, e aí na quinta semana aquele paciente não estava lá, ele já era meu amigo. Ele já era um paciente da minha família, teoricamente. Então nós proibimos, a pessoa, o voluntário, ele vai uma vez por mês. Então raramente ele encontra a mesma criança lá. Difícil isso acontecer, não cria esse vínculo. E hoje em dia também a gente sabe que o tratamento do câncer, ele é muito mais eficaz do que era há 20 anos. Então a dor já é muito diferente. Então hoje a gente está muito mais preparado, mesmo porque os voluntários novos não viveram aquilo no passado, Aham, aham. mas eles continuam, mas é muito E diferente. a criança que recebe a visita, digamos assim, a que recebe essa terapia, acho que a gente pode chamar de terapia, não é isso? Qual é a reação dela? Vocês conversam com os médicos? Que retorno você tem? A gente tenta não se envolver na doença específica. Eu não quero perguntar do que ele tem, mas a gente sente, por exemplo, que os pais querem contar. Então, o tempo que a gente está lá é o momento da gente fazer a criança esquecer que está doente. Inclusive o pai também. O pai, a mãe, né? Os pais. Ele não quer que ele fique falando da doença. Então, um exemplo assim, vai, meus filhos, quando eles estão com gripe não porque é contagioso, mas qualquer coisa, eu tô com dor na perna. Ah, mamãe, posso faltar? Tô com dor na perna. Não. Por quê? Porque se você faltar, você vai ficar em casa pensando na perna que tá doendo. E se você for para a escola, você vai distrair com outras coisas. Então essa é a minha filosofia no Big Riso. Se eu tô no hospital sem nada para fazer, estou focado na doença. O pai está focado no tratamento. E quando a criança entra um palhaço, ele simplesmente esquece que ele está doente naquele momento. Então, a gente tira, a ideia é essa, tirar o foco da criança. E aí, esse é o grande objetivo. Tá. E para a gente encerrar, que mensagem você deixaria para as empresas de uma maneira geral? E se alguém não souber por onde começar, como é que fala com a Roberta? Tem um site, tem um Instagram? Eu ia falar, se não souber para onde começar, me liga. O site é www.bigriso.com.br e o Instagram é bigrisomb. M de M Bigucci, né? Big Riso MB. E a mensagem que eu deixo, assim, só não faz quem não quer. Então, assim, eu tô ocupado, tô com problema, todo mundo tá ocupado. Todo mundo, ninguém tem tempo. Ainda mais esse mundo de hoje, ninguém tem tempo. Mas quando você quer, Consegue. é aquela máxima, né? Quando você quer alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada, porque ela vai dar um jeito. O desocupado nunca tem tempo, o ocupado ele sempre vai dar um jeito. Então, quando você quer, você faz. Então, se você quiser e não souber mesmo por onde começar, entra lá no nosso site, fala comigo e eu vou te dar alguns caminhos. Inclusive, se você quiser abrir um Big Riso dentro da sua empresa, eu vou lá, apresento o projeto, a gente acha outros hospitais e você pode fazer o Big Riso na sua empresa. Mas se não for por esse lado, também tem várias outras ações que podem ser feitas. Tá aí, fica a dica e procurem a Roberta. Parabéns pelo seu trabalho e pelos 20 anos do Big Riso. Obrigada, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder contar o Big Riso. Trouxemos mais um projeto de impacto social e continue com a gente que vem mais, pode mais pela frente. Obrigado.